da EPAGRE. E para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou Donato Lucietti, engenheiro agrônomo e atualmente na coordenação estadual do programa Grãos, na extensão rural da EPAGRE. Nós desejamos, né, que todos estejam bem, né, nesse momento que estamos vivendo essa pandemia aí, queremos que todos continuem com saúde, né, vocês, seus familiares, tá? Estamos dando início hoje, então, ao nosso 14º evento dessa nossa capacitação usando o Google Meet, né, essa ferramenta digital, para a capacitação dos colegas, né, e de quem quiser participar, que, na verdade, seria um evento que a gente iria fazer de forma presencial, mas, em consequência da Covid, a gente teve que fazer nessa forma online, né, para poder também atender mais colegas na área de capacitação de grãos, com ênfase, né, nas culturas de milho, feijão e soja. Hoje, nós vamos tratar do tema de inoculação e co-inoculação de sementes de soja, e também as pinceladas, né, sobre a parte de manejo de algumas pragas na cultura da soja. São temas importantes, né, que envolvem a questão ambiental, principalmente no que tange a fixação de nitrogênio, a liberação a incorporação, né, de CO2, a questão da incorporação de matéria orgânica, e evita, né, a emissão de gás carbônico para a atmosfera, que é um dos principais componentes aí do efeito estufa, né. E também tem um componente econômico que a gente reduz custo de produção e isso leva a agregar mais a economia, né, para a propriedade rural que trabalha e aplica essas técnicas que a gente recomenda, tá? O nosso convidado de hoje, né, para tratar desses temas, é o nosso colega engenheiro agrônomo Ademilson Sitneski, que ele trabalha na região aí da gerência de Campos Novos, e ele é ipagriano, mas tem muita experiência, né, nessa parte, principalmente na cultura da soja, por ter trabalhado antes, né, de ter entrado na nossa EPAGRE, né? Esperamos que todos, né, tenham uma tarde de bom aproveito técnico, né, e que a gente possa realmente receber, né, essas contribuições de conhecimento aí que o Ademilson tem para passar para a gente, a experiência dele, tá? Eu gostaria que o pessoal mantivesse as câmeras e os microfones desligados, tá? Para que a gente possa melhorar essa transmissão, né, usando essa ferramenta aí do Google Meet, tá? Com relação às perguntas, vocês poderão ir fazendo no chat, né, e serão acompanhadas, monitoradas pelo nosso colega Eduardo Brise Neuer, e apresentadas ao colega Ademilson, né, no final da apresentação dele, tá? E durante a apresentação, a nossa colega Maria Luísa vai apresentar aí o link de um formulário que pede os dados de vocês, né? A grande maioria já sabe, a gente precisa fazer isso para ter o acompanhamento, né, da participação, da frequência de vocês durante esse nosso evento, e também para cadastrar algumas pessoas que, porventura, estejam participando pela primeira vez do nosso evento, tá? Para que a gente possa ter o registro. Mas é extremamente importante, né, o preenchimento desse formulário, então, que a Maria Luísa vai passar durante a exposição nossa aí, durante a exposição do Ademilson, tá? Então, de antemão, né, eu quero agradecer já a participação de todos por estar mais uma vez conosco, né, nesse evento. Aproveito já para convidá-los para o próximo evento, que vai ser no mesmo horário, na terça-feira que vem, e é um evento extremamente importante, porque vai tratar de agricultura regenerativa, e nós vamos ouvir, né, a experiência do Marcelo
Henrique Bassani, juntamente com a família Alessio, que tem uma experiência muito grande nessa parte de recuperação de solos e cultivo, né, dos solos, a produção de grãos. Então, eu já convido vocês, né, e vamos motivar mais pessoas também para que possam participar desse nosso evento, então. Tá? Eu já aproveito para agradecer também, né, a participação do Ademilson Sifnesk, e já passo a palavra a ele, né, para que ele faça mais uma apresentação aí sobre a vida profissional dele e também já possa dar sequência na sua apresentação técnica. Fica à vontade, né, e tenha uma boa palestra, Ademilson. Obrigado, Donato. Só me começar dando para ouvir direito aí o que eu estou falando, se não está travando. Para mim aqui está ok. Tá ok? Tudo certo, Ademilson. Então tá bom. Porque aqui estava dando umas travadas na fala do Donato, achei com medo que era a internet aqui. Então vamos lá. Como o Donato comentou, né, nós vamos discutir hoje à tarde um pouquinho sobre a inoculação e a co-inoculação de sementes de soja e dar algumas pinceladas aí no manejo de pragas e rotação de princípios ativos. Então, meu nome é Ademilson, eu queria, de antemão, já agradecer a presença de todos, né, para mais uma capacitação online. A gente sabe que é um pouco mais complicado, é um pouco mais, é diferente, né, do que a gente está acostumado, mas é o que temos agora e temos que aproveitar essa ferramenta aí para a gente estar passando algumas informações, discutindo algumas coisas, trocando algumas ideias, e é bem importante para a gente estar sempre em contato aí mesmo à distância. Então, eu queria também agradecer ao Donato, né, Donato, por ter me desafiado aí e me convidado para ter feito essa pequena apresentação. E vamos lá. O meu nome é Ademilson, para quem não me conhece, eu falei já na terça-feira, mas vou só repetir rapidamente aí para quem não estava. Eu sou formado em técnico agrícola também lá em Sertão e fiz a faculdade de agronomia na URI de Erechim. E após isso eu tirei um tempo para subir para o estado do Paraná, né? E aí lá eu trabalhei durante 2 anos, principalmente com culturas de soja e milho safrinha. Então eu trabalhei uma parte no centro do estado e mais um tempo no oeste. No oeste do estado. O oeste do estado lá do Paraná é são os lugares onde mais tem problemas aí com plantas daninhas, com pragas, então por isso que me deu um embasamento aí, alguma coisa de experiência prática para tá discutindo alguma coisa aí com vocês hoje. Então, eu fiz um roteiro aqui mais ou menos para a gente ter uma ideia de como que é a ideia da nossa conversa de hoje. Então, vou fazer uma pequena introdução do porquê que foi um assunto que eu achei importante estar discutindo no momento de hoje. Aí depois eu vou falar um pouquinho sobre a inoculação com Bradyrhizobium, a co-inoculação com Bradyrhizobium mais o Azospirillum, que é uma tecnologia relativamente nova, aí, se for ver para a agricultura, né, foi lançada aí pela Embrapa em 2013, mas é uma tecnologia de baixo custo e um excelente resultado aí pelo custo empregado. Aí alguns cuidados, né, e formas de aplicação e de utilização, aí, tanto da inoculação quanto da co-inoculação. E aí depois o restante da palestra seria sobre pragas iniciais, aí, principalmente sobre o manejo e a rotação aí de inseticidas, que é um ponto aí que eu consigo discutir alguma coisinha com vocês. Eu queria lembrar que eu não sou pesquisador, né, eu esqueci de falar aqui, eu sou só engenheiro agrônomo, então algumas coisas eu não vou conseguir estar passando de forma mais técnica para vocês. Eu sei que tem bastante agrônomo, tem alguns pesquisadores também, então tem algumas coisas que eu não vou conseguir estar repassando aí tão tecnicamente, mas eu me esforcei o máximo para estar passando para vocês da melhor forma possível. E aí, lembrando também que não é um monólogo, se alguém quiser fazer alguma pergunta aí, a gente está disponível para tentar responder.
Por que eu considero a inoculação e co-inoculação como um assunto importante, mesmo hoje, nos dias atuais, né? Sendo que a inoculação, ela já foi lançada há mais tempo aí pela Embrapa, já foi estudada, já é comprovado o resultado, e o Brasil, queira ou não, é um dos países onde essa tecnologia é mais empregada. O Brasil é reconhecido mundialmente já pela quantidade de soja produzida e com um baixo custo aí na parte de adubação nitrogenada. Porém, se nós pegarmos as estimativas aí da safra 18/19, a área de soja foi superior a 36 milhões de hectares, segundo a Conab. E a quantidade de inoculante de Bradyrhizobum foi em torno de 50 milhões aí, de unidades. Isso daria um pouco mais de uma unidade, uma dose por hectare. Só que a gente tem que considerar que tem, dentro dessas vendas de Bradyrhizobum, tem as áreas de amendoim, tem a área de feijão, que usa o Bradyrhizobum também, para algumas variedades de feijão usa Bradyrhizobum, também para algumas outras culturas. E aí a gente tem que considerar também que em alguns momentos é importante e é interessante utilizar mais que uma dose por hectare. Eu vou estar explicando um pouquinho mais para frente. E aí o azospirillum é uma tecnologia nova, porém tem somente, foi vendido, comercializado na safra 18/19, apenas 7 milhões de doses. Então não dá nem ainda uma dose por hectare. E o azospirillum, ele é usado muito também no milho. Então, a quantidade de co-inoculação é muito baixa ainda. Então, por isso que eu escolhi o assunto. E aí também tem um trabalho desenvolvido pela Emater do Paraná, em parceria com a Embrapa Soja, da safra 17/18, com 665 produtores de 23 municípios. E aí teve uma parte aí que foi uma pesquisa em forma de perguntas. Apenas 60% dos produtores entrevistados fazem a inoculação. E apenas 43 desses fazem adequadamente. Eles fizeram uma pontuação aí para como o agricultor fazia a inoculação. Então, 60% inoculavam e apenas 43% faziam a inoculação adequadamente. Então, se nós vamos tomarmos por base aqui que seríamos mais ou menos parecidos com o Paraná, a gente precisaria chegar até metade dos agricultores discutindo essa tecnologia com eles. Então, por isso que eu escolhi que ela é bem importante. E aí aqui eu queria deixar só uma foto da pesquisadora da Embrapa, né, a Mariângela Hungria. Então, se vocês forem pesquisar alguma coisa sobre inoculação, vocês vão encontrar 90% dos trabalhos aí com participação dela. Ela é uma das principais responsáveis aí pela inoculação no Brasil. E aí, por que a inoculação é importante na soja? Porque se vocês pegarem aí a tabela de exportação de nutrientes pela soja, a quantidade de nitrogênio que é exportada pelos grãos é aproximadamente 50 quilos de nitrogênio por tonelada de grãos produzida. O fósforo, ele está em torno de 10 quilos por tonelada. E o potássio, 20 quilos. Então, vocês podem ver que é muito maior a quantidade de fósforo, de nitrogênio, perdão, do que os demais nutrientes. Então, a gente precisa de uma quantidade muito grande de fósforo, de nitrogênio. Eu só vou deixar aqui agora um parênteses, eu não coloquei na apresentação aqui, mas a Embrapa está lançando já uma tecnologia baseada na bactéria Bacillus, que auxilia aí na liberação, na solubilização de fósforo,
porém ela está liberada já somente para o milho. Para a soja ainda está sendo feito testes ainda, então eu não coloquei na apresentação, mas eu deixei aqui como um adendo aí para a gente estar atento a essa tecnologia nova que está sendo lançada. Porém, no milho ela já tem alguns resultados interessantes e dá para ser estudada aí a questão de aplicação. Então, eu fiz algumas estimativas aqui. Se nós tivéssemos 1 hectare de soja com uma produtividade aí de 60 sacos por hectare, a gente precisaria ir em torno de 184 quilos de nitrogênio para essa produção. E, baseado nisso, a gente precisaria, no mínimo, 408 quilos de ureia por hectare, sem considerar as perdas da ureia, que podem chegar até 70%, dependendo da forma de aplicação e do momento da aplicação. Então, dá para vocês perceberem a importância que tem a inoculação de sementes. Se nós extrapolarmos isso pela área plantada de Santa Catarina, que é em torno de, na safra 2019-2020, foi em torno de 2,4 milhões de toneladas, a gente tem uma produção, uma quantidade aí necessária de 122 mil toneladas de nitrogênio e 272 mil toneladas de ureia. E isso também a gente pode fazer para o Brasil, né? Então extrapolar também para o Brasil, que passamos aí de 120 milhões de hectares, não de toneladas. Então a gente teria uma quantidade aí mais ou menos de 6 milhões de toneladas de nitrogênio. E esse nitrogênio que seria aplicado, ele teria um custo em torno de R$700 por hectare. Então, isso praticamente inviabilizaria a produção de soja no Brasil, porque alguns produtores aí, não todos, né, aqueles que são mais eficientes tecnicamente, ainda têm uma lucratividade até maior que isso, até maior que em torno de 10, 12 sacos por hectare. Mas tem produtores que esse é o lucro do agricultor por hectare, o lucro líquido, né? Então, a gente praticamente inviabilizaria uma boa parte da produção de soja se nós não utilizássemos essa tecnologia. Então, vamos lá, falar um pouquinho sobre a inoculação com bradyrhizóbio. A inoculação com bradyrhizóbio, a maioria dos agricultores, dos técnicos já sabem o que é ou já tiveram pelo menos algum contato com essa tecnologia. Mas eu vou dar uma repassada rapidamente aqui. Começa lá com a inoculação propriamente dita, né, o contato do inoculante com a semente, e para isso acontecer de forma adequada, a gente tem que ter alguns cuidados. Eu vou estar passando mais para frente lá em cuidados na aplicação. Aí depois disso o produtor acaba fazendo a semeadura. Então depois da semeadura, a planta começa a emergir. Então ela começando a emergir e começando a soltar a radícula, ela libera alguns exudatos, né? E esses exudatos, eles chamam a atenção das bactérias bradyrhizóbio. E com isso, ela acaba fazendo a infecção das raízes, né, pela planta. Essa é uma infecção benéfica, né? É uma bactéria benéfica, então não tem problema dela fazer essa infecção. Então, depois que ela fez a infecção, ela vai começar a fazer a fixação biológica. Mas para isso acontecer, a planta ela tem que fornecer energia para a bactéria, porque ela não quebra a ligação tripla de nitrogênio de graça. Ela não consegue fazer isso sem ter um custo. E esse custo é a energia que a planta tem que fornecer para a bactéria. Então, depois que a bactéria recebeu a energia da planta, ela acaba quebrando o nitrogênio, quebrando a ligação de nitrogênio e fornecendo nitrogênio amoniacal para a planta. E aí a planta consegue crescer e os dois vivem felizes para sempre, né? Então, é um processo aí interessante e é um dos melhores processos biológicos da agricultura hoje considerados. Então, depois que ocorreu a infecção, depois que germinou a planta, ela acaba fazendo a infecção e aparece os nódulos aí nas raízes.
Vale ressaltar que quanto mais nódulos na raiz principal da planta, melhor. Esses são os nódulos que são mais eficientes na fixação de nitrogênio. Não que os nódulos que estão nas raízes secundárias não são eficientes. Eles são eficientes e eles auxiliam na fixação de nitrogênio. Porém, os que mais fixam, os maiores, geralmente estão na haste principal. E aí eu só queria deixar um cuidado aqui, eu não sei se é problema para o nosso estado aqui, mas acontece de algumas vezes encontrar algo nesse sentido aqui, que não é a nodulação, né? É um problema com nematóides, e aí às vezes acaba até confundindo o agricultor que está nodulando, mas é nematóide. E aí quais são os benefícios aí levados em conta pela inoculação? Ela pode aportar até 300 kg de nitrogênio por hectare. Então, se eu fiz a conta lá que para 60 sacos por hectare a gente precisa de mais ou menos 180 kg de nitrogênio, então a fixação biológica de nitrogênio é capaz de suprir toda a demanda de nitrogênio na soja. Isso já responde uma pergunta que vai surgir mais para frente na apresentação. A gente precisa aplicar adubação química na soja com base nitrogenada? Essa é uma resposta. Se a inoculação ela já fornece tudo o que a gente precisa, não é necessário. Mas vamos lá. E o custo, ele pode ser até 95% menor que a adubação química. Além do custo monetário, a gente tem o custo ambiental. O custo ambiental para a produção de fertilizante nitrogenado é um dos maiores custos que a gente tem hoje na agricultura, maiores custos ambientais. E isso, se nós reduzirmos aí a necessidade de fertilizante nitrogenado, a gente pode ter uma redução na emissão de gás carbônico e também um incremento na matéria orgânica do solo. Isso tudo vem a nos trazer uma agricultura mais sustentável, uma agricultura mais amiga do meio ambiente. Então, quais são as recomendações aí para áreas de primeiro cultivo de soja? Se vocês forem procurar resultados aí de trabalhos com áreas de primeiros cultivos, vocês vão ver que os resultados eles são bem inconsistentes. Por que eles são inconsistentes? Porque o solo, geralmente ele tem uma reserva de nitrogênio, principalmente aí se for um solo que não foi tão degradado aí antes do plantio da soja, se é um solo que tem uma quantidade de nitrogênio remanescente mais alta. Então, nesses casos, a primeira inoculação, o primeiro ano, não vai ter uma diferença significativa entre você inocular e não inocular. Porém, a recomendação é sempre inocular, independente de termos resultado ou não. Porque uma hora esse nitrogênio remanescente ele acaba. E aí a gente precisa ter uma quantidade de bactérias nesse solo já elevada para mantermos as produtividades aí elevadas. Isso devido à quantidade de nitrogênio extraído pela cultura, né? Então, se extrai bastante, mesmo que um solo tenha bastante, logo acaba-se essa reserva, né? Então, para áreas de primeiro cultivo, se recomenda aplicar de 2 a 3 doses de Bradyrhizobium na semente. Então, é uma dosagem aí maior que áreas que está se fazendo a reinoculação. Então, a gente utiliza uma dose maior para aumentar essa quantidade de bactérias aí na nossa área nova. E aí eu queria comentar um pouquinho sobre a qualidade do inoculante, que eu acho que é importante. A gente tem que dar preferência aí, orientar o produtor para ele dar foco aí para algum inoculante que tenha registro no mapa. Por que ele tem que procurar produtos com registro no mapa? Porque, tendo o registro no mapa, ele vai ter uma das estirpes que são registradas, que já foram testadas de forma massiva, aí, tanto por Embrapa quanto por outras instituições. Então, são essas 4 estirpes que são registradas no Brasil do Bradyrhizobium.
E esse registro no mapa, ele diz também que a gente tem uma garantia mínima de 1 para 10 a 9 células viáveis por grama ou por ml, no caso de inoculante líquido. Isso quer dizer que a gente vai ter uma quantidade de células viáveis por semente adequada. E, além disso, a gente tem que dar uma atenção especial aí no transporte e armazenamento do inoculante, porque não adianta a gente ter um inoculante registrado pelo mapa, com todas as estirpes recomendadas, com a quantidade mínima de células viáveis correta, se a gente tiver um transporte inadequado ou um armazenamento também em temperaturas muito altas, porque ele é um organismo vivo, então a gente tem que ter o bom senso, né? Então, vamos lá. Áreas de primeiro cultivo, eu já comentei, então, que é importante aí a gente estar trabalhando com 2 a 3 doses, independente aí se os trabalhos têm dito que dá resultado ou não. Mas áreas de segundo cultivo, a gente tem vários trabalhos mostrando aí a não inoculação comparada com a inoculação padrão aí todo ano. Então, se vocês pegarem esse trabalho da Embrapa, praticamente todos os trabalhos que eu vou apresentar aqui são da Embrapa ou são com parceria com a Mariângela Hungria. Como eu comentei lá atrás, ela é bem importante nessa área de inoculação de sementes. Então, se vocês pegarem aqui o soja não inoculado, o rendimento não chegou a 2.700 quilos por hectare. E no caso de uma aplicação de nitrogênio de 200 quilos de nitrogênio por hectare, que é o que a soja acaba exportando aí para uma produção de 60 sacos, ela chegou aí a um pouco mais de 2.800 quilos. E a inoculação padrão aí, apenas com o Bradyrhizobia, ela acabou chegando muito próximo aí da aplicação de 200 kg de nitrogênio. Aí tem que lembrar, né, que os 200 kg de nitrogênio custam aproximadamente R$ 700 por hectare, e a inoculação ela custa em torno de R$ 4 a R$ 5 por hectare. Então a diferença está no custo e não na produção. Aí vocês podem me perguntar ou podem questionar, mas é só 2.700 quilos. Beleza? Se você pegar outros trabalhos, eu peguei esse aqui da Mariângela, mas se você pegar outros trabalhos com produtividades maiores, aí 3.000 quilos, 3.600 quilos, a diferença continua ocorrendo nessa ordem de 8,6%. Esse é um dado oficial da Embrapa, que a reinoculação todo ano em áreas de plantio tradicional de soja, a reinoculação ela acaba incrementando, em média, 8,6% da produção. Então, independente da produção, se for áreas de produtividade mais baixa, que ficam próximo da média nacional, tem resultado você inocular, e áreas com produtividades maiores, que passam aí da média nacional, também tem resultado aí na reinoculação anual. Então, vocês podem também me perguntar a questão de fertilizante químico. Hoje em dia tem uma frente aí de produtores e até de técnicos comentando que para as produtividades atuais do soja, só a inoculação de sementes não é suficiente. E aí, para isso, dados de várias instituições de pesquisa, Embrapa, outras universidades, já provaram que tanto não inoculado, tanto aquele trabalho que eu mostrei antes, quanto esse mostra que não inoculado mais 200 quilos, inoculado mais o Bradyrhizobia, ele não dá diferença entre o inoculado mais a ureia e mais adubação de base aí com nitrogênio, e já está provado isso, que não é necessário aplicações foliares. Aí tem uma outra frente que fala em dose de arranque de nitrogênio, que precisa aplicar uma dose no plantio, porque a soja ainda não está fixando, ainda não fez a inoculação, a nodulação, né, ainda não aconteceu, e a soja precisa de nitrogênio, e aí essa pequena dose de nitrogênio, ela daria uma ajuda no estabelecimento da cultura.
Porém, isso tem muitas inconsistências, a gente tem trabalhos que provam que isso não é necessário. E eu acredito que realmente não é necessária essa aplicação, porque, como eu comentei antes lá atrás, de como o processo ele ocorre, a planta ela precisa fornecer energia para a bactéria fixar o nitrogênio. Então, querendo ou não, tem um custo para a planta para essa fixação biológica acontecer. Então, se tem um custo e a planta tem disponível lá de forma bem rápida e de forma já pronta, que seria os adubos de base, ela vai dar preferência por pegar esse adubo lá do adubo de base, lá da semeadura, e vai demorar mais para iniciar a nodulação. E isso está provado já em vários trabalhos. Esse também é um trabalho feito lá em Londrina e também em Celeste, em Planaltina, desculpa, que foi testado só o inoculante e várias doses de nitrogênio, aumentando aí de 20 até 40 quilos de nitrogênio na base. Então, vocês podem ver que tanto em Planaltina quanto em Londrina, que é aqui mais perto, a dose de nitrogênio, quando ela foi aumentada, ela não proporcionou ganho de produção em relação a testemunhas sem aplicar as doses menores de 20 ou 10 quilos de nitrogênio na base, elas acabaram até reduzindo a produção. E isso justifica a questão do que eu estava explicando agora há pouco, que para a planta fornecer energia, para a bactéria fornecer o nitrogênio amoniacal para a planta, para fazer a nodulação, ela tem um custo energético e a planta, esse custo energético não existe para absorção do nitrogênio que é colocado aí via adubo de base. Então, acaba demorando mais para acontecer a inoculação, para acontecer a nodulação, para acontecer a associação entre a planta e a bactéria. Então, essa demora acaba que vai refletir lá na frente em produtividade. Então, por isso que a gente recomenda não fazer nenhuma dose de arranque na soja. Então, de preferência, usar adubos aí com 0 de nitrogênio. E aí, esse aqui é o mesmo trabalho que eu mostrei antes, mostrei só a parte de inoculação e nitrogênio de forma total para a planta. Aqui ele também coloca a inoculação padrão comparada com 30 kg de nitrogênio na semeadura, que é isso que eu estava falando, a dose de arranque. Então, se você ver aqui, ele teve redução também de produtividade, então não teve ganhos aí em aplicar a dose de arranque. E aí a gente ouve falar em algumas palestras que a nodulação, o nódulo, ele tem uma viabilidade em torno de 80 dias, mais ou menos. E isso acaba que não fecha com o ciclo da soja. As mais rápidas aí vão fechar em 115, 120 dias. Então, se recomendaria até talvez uma adubação nitrogenada lá em R2, R4, para estar compensando esse ciclo, esse término do ciclo dos nódulos. Mas isso não é verificado em produtividade quando a gente coloca nitrogênio lá em R2 ou R4. E se vocês pegarem, também tem algumas publicações aí com ureia líquida, também não tem resultado, também acaba reduzindo a produção. Por que não tem o resultado? Porque ao mesmo tempo que lá em R1, R2 nós vamos ter os primeiros nódulos que que iniciaram a sua produção lá junto com a germinação da planta, lá nos primeiros 15, 20 dias, nós vamos ter nódulos que começaram a sua produção lá logo, vamos dizer assim, lá em V10, V11 ou R1. Então, vamos ter nódulos terminando o seu ciclo, nódulos começando o seu ciclo,
então a gente não tem a necessidade de estar complementando essa quantidade com nitrogênio de forma química. Isso tudo é claro se a gente tiver uma excelente inoculação, que isso eu vou discutir um pouquinho mais para frente na minha apresentação. Tá, e agora eu vou falar um pouquinho sobre cobalto e molibdênio, que eu até estava numa palestra semana passada, inclusive foi da empresa da cooperativa que eu trabalhei no Paraná, e eles fizeram um compilado de dados de mais ou menos 100 trabalhos aí de testes que eles têm um local que fazem os testes de vários produtos, desde fungicidas, inseticidas, enfim, tem alguns pesquisadores lá disponíveis para isso, e aí foi esse compilado de mais ou menos 100 trabalhos com micronutrientes, com aplicação de micronutrientes. E dessas 100 aplicações, teve muita inconsistência. A aplicação de micronutrientes, ela tem que ser muito bem acertada para ela ser eficiente, para ela pagar o custo para o agricultor e sobrar dinheiro, porque não adianta só produzir 1, 2 sacos a mais que a testemunha. Ela tem que pagar o custo e tem que sobrar dinheiro para o agricultor, que isso que é o que conta lá, né? Não adianta só produzir mais, tem que produzir mais e ser rentável para o agricultor. E aí, dentro desses trabalhos, os que retornaram mais em relação às testemunhas foram as aplicações aí baseadas em produtos que interferem na adubação no nitrogênio. Então, esses produtos são à base de cobalto e molibdênio. O cobalto e o molibdênio, eles são micronutrientes que em plantas normais, aí, plantas que não têm nodulação, eles são absorvidos em pequenas quantidades pelas plantas. Por isso que não é necessário tomar tanto cuidado com ele em plantas que não têm inoculação. Porém, nos nódulos das leguminosas, a concentração ela chega a ser 10 vezes superiores que as encontradas nas folhas. Isso segundo a Embrapa. Então, devido a isso, a gente precisa estar tomando conta e relevando isso para a tomada de decisão, né? O molibdênio, ele está intimamente relacionado ao transporte de elétrons durante as reações da quebra do nitrogênio, da ligação tripla do nitrogênio. Então, por isso que ele é absorvido, ele é utilizado em maior quantidade, não tanto pela planta, mas sim pela bactéria. Então, por isso que ele acaba sendo utilizado em maior quantidade. E o cobalto, ele trabalha na regulação, ele trabalha na síntese, né, da cobaína e da leg-hemoglobina. A leg-hemoglobina, ela regula a quantidade de oxigênio nos nódulos. Então, ele acaba regulando aí a quantidade de oxigênio e favorecendo aí o trabalho das bactérias. Por isso que ele é bem importante. Então, aqui temos um trabalho também conduzido lá em Londrina, aqui os tratamentos foram sem inoculação e aqui também sem inoculação, sem cobalto e com aplicação de molibdênio e cobalto. Então, vocês podem ver que mesmo sem a inoculação, ele já teve um retorno significativo, porque provavelmente teve inoculação nessa área apenas pelas bactérias que já eram presentes na área. Então, mesmo não tendo a inoculação, a gente teve um resultado significativo na aplicação de molibdênio e cobalto. E quando você adicionou a inoculação a esse processo, os ganhos de produtividades foram maiores ainda. E aqui já chegam a produtividades que são as produtividades alcançadas pelos produtores, aí em torno de 70 sacos. Então, isso que a gente está falando em termos de resultado, é fazer não só uma parte do processo, só a inoculação, é fazer a inoculação, fazer o cobalto molibdênio, e aí tá trabalhando com produtividades maiores. Então, a recomendação oficial para cobalto molibdênio, ela vai de 12 a 25 gramas por hectare de molibdênio e de 2 a 3 gramas de cobalto molibdênio por hectare. Isso é uma quantidade bem pequena para a gente estar conseguindo aplicar. Então, a gente tem duas formas de aplicar, via semente
porém a gente tem que ter o cuidado que tem alguns produtos à base de cobalto e molibdênio que são incompatíveis com o inoculante, então se a inoculação for via semente, ela precisa ser tomado esse cuidado, não só o micronutriente, não só o cobalto e o molibdênio podem ser incompatíveis, como o inseticida que vai na semente e o fungicida que vai na semente. E aí tem a parte, pode ser aplicado via foliar, ali V2, aqui está V3, mas pode ser começado ali em V2 até V5, pode ser aplicado junto com a primeira aplicação do herbicida. E aí depois da inoculação, a gente tem que começar a pensar também na co-inoculação, que é a inoculação com Bradyrhizobum mais o azospirillum. Então, o azospirillum ele é uma tecnologia nova, ele foi iniciou a difusão aí pela Embrapa em 2013, e aí ele tem algumas peculiaridades. Diferente do Bradyrhizobum, que tem aí uma condição de vida que ele depende da nodulação das plantas para sobreviver, ele é uma bactéria de vida livre, então ele não tem o problema de ter que estar junto com a semente ali para já estar em contato com a raiz. Porém, ele não ele não tem uma alta fixação biológica de nitrogênio. A principal função dele não é essa. Ele até fixa alguma coisa de nitrogênio, mas ele não tem essa como a principal vantagem. A principal vantagem dele é a síntese de fito-hormônios de crescimento vegetal. Então, ele acaba sintetizando hormônios que favorecem aí, principalmente, o desenvolvimento da raiz da planta. Então, com esse desenvolvimento maior da raiz, acaba favorecendo a inoculação com o Bradyrhizobum. Então, por isso que a tecnologia é co-inoculação, tanto o Bradyrhizobum quanto o Azospirillum. Um favorece o outro. O Azospirillum em si, sozinho, tem muita inconsistência ainda no trabalho dele, porque ele favorece muito em anos, ele sozinho favorece mais em anos que tem falta de água, né, estresse hídrico. Então, por isso que ele tem essa recomendação junto com o Bradyrhizobum. Então, ele acaba favorecendo aí as fixações, a fixação biológica de nitrogênio via Bradyrhizobum. E aí vocês podem ver que o resultado dele está no mesmo trabalho, por exemplo, o mesmo trabalho que eu mostrei agora há pouco, então não inoculado, e aqui tem a inoculação com as duas cepas, as duas estirpes que são recomendadas no Brasil, a BV5 e a BV6. Tanto uma quanto a outra retornou aí em produtividade significativa nesse trabalho. E se vocês pegarem vários trabalhos também tem resultado significativo. E aqui o mesmo trabalho que eu apresentei agora há pouco também, olhado de uma perspectiva diferente, sem co-inoculação e com co-inoculação, a diferença foi praticamente 500 quilos. Isso vai dar aí em torno de 12 a 15% de aumento de produtividade. E se vocês pegarem quando adicionam o cobalto e molibdênio, sem inoculação e com inoculação, a gente vai ter aí em torno de 200 quilos de nitrogênio a mais por hectare. Então, ele acaba retornando aí ganhos de produtividade em torno de 16% na média. Então, é a co-inoculação, não somente o azospirillum, lembrando disso. Os dois juntos, eles acabam aí fornecendo em torno de 16% de incremento de produção, comparado com as testemunhas onde não é feito nenhum dos dois. Então, vale a pena porque a inoculação ela custa em torno de 3 a 5 reais por hectare, e a co-inoculação ela custa em torno de 10 a 15 reais por hectare e acaba retornando aí significativamente para o agricultor. E aí nessa condição aqui desse trabalho, a gente tem mais a adubação com cobalto e molibdênio, que também, pelas quantidades que são, custam muito pouco aí ao agricultor. E aí, qual que é a recomendação? No caso do Bradyrhizobum, é de 1 a 2 doses por hectare nas áreas consolidadas, áreas que já foram plantadas soja, e de 2 a 3 doses por hectare em áreas novas. O azospirillum, a gente não pode ultrapassar uma dose de inoculante por hectare, porque acima dessa dose de 100 ml, ele acaba prejudicando, então tem que tomar bastante cuidado com ele. Se botar mais que uma dose por hectare, ele acaba prejudicando o crescimento das plantas.
Então, tem bem o agricultor para não fazer superdosagens com azospirilo. E aí eu vou conversar um pouquinho sobre alguns cuidados que a gente deve ter na utilização do inoculante e coinoculante. Como eles são organismos vivos, a gente tem que ter um certo bom senso ali na aplicação. Então, organismo vivo, bactérias e, enfim, eles precisam aí ter uma condição de vida adequada. Então, a gente precisa realizar a inoculação sempre na sombra, jamais realizar a inoculação no sol. E aí eu venho para puxar a orelha dos agricultores que fazem aí a inoculação direto na caixa de semeadura, eu vou comentar mais para frente também. Aí tem a questão de semear muito próximo da inoculação. A gente fala em no máximo um dia após a inoculação, principalmente com inoculantes comuns. Aí a gente está vendo a chegada aí dos inoculantes longa-vidas, que tem uma duração melhor, então pode ser trabalhada aí com uma quantidade melhor, uma quantidade de dias aí, um período de plantio maior, porém tem alguns cuidados que tem que ser tomados. Que seriam esses cuidados aí, armazenar sempre na sombra, nunca em temperatura alta. Então, isso é a semente, né? Depois de inoculado, também precisa se armazenar a semente na sombra e em temperaturas baixas para não ter problema mesmo com inoculantes de vida longa. Inoculantes turfosos, a gente precisa umedecer aí com uma solução açucarada de 300 ml de água e 30 gramas de açúcar para cada 50 quilos de semente. Então, precisa fazer isso para ele se aderir bem aí à semente e ser efetivo, porque não adianta algumas sementes ter inoculante e algumas não. Toda semente tem que ter um número X de células viáveis para ser efetivo. E aí a gente precisa, depois disso, deixar secar na sombra também, antes de realizar o plantio. E aí, qual que é a ordem do tratamento? Porque isso também influencia, porque a inoculação ela deve ser sempre o último processo do tratamento de sementes. Porque ele não pode estar entrando em contato com fungicida, com inseticida, ou até mesmo com alguns micronutrientes, se for o caso que a gente não conseguir aplicar o micronutriente na pós-emergência. Então, a gente precisa, e além disso, a gente precisa realizar logo antes do plantio. E muitas vezes o produtor precisa fazer um tratamento de sementes aí antecipado. E com fungicida e inseticida, a gente pode fazer esse processo mais antecipado. A gente pode estar trabalhando aí com uma semana ou até 2 semanas do tratamento de semente até o plantio. Tem dados que pode ser feito isso e não tem problemas. Então, qual que seria a ordem de ser realizada? Primeiro, fungicida e inseticida, se não for possível, separar os dois. Se for possível separar os dois, primeiro fungicida, e daí ele vai estar bem próximo da semente, e como os fungicidas, eles precisam ter o contato com a raiz, e com a planta que está saindo dali, ela precisa ser o primeiro a entrar em contato com a planta. Aí depois vem o inseticida, por último depois vem os micronutrientes, e aí depois deixa secar isso, e aí até tem algumas máquinas que não tem essa condição, então algumas vezes o produtor acaba passando tudo praticamente no mesmo processo ali, então acaba que meio que o inoculante úmido vem em cima de um fungicida que está úmido ainda e acaba que matando muita bactéria. Então, nesses casos, se não tiver outra opção de fazer 2 processos com a semente, a gente tem que estar trabalhando aí com uma quantidade maior de inoculação. Em vez de 1 dose por hectare, vamos trabalhar com 2 para a gente compensar essa morte de bactérias. E aí, por último, vem a aplicação de grafite para a semente estar adequada aí ao plantio e estar lisa para ter uma condição de plantio boa. E aí a gente tem também a relação de volume de tratamento de sementes, porque, querendo ou não, a gente está aplicando um fungicida, um inseticida, aí mais um micronutriente, muitas vezes, mais o inoculante, então tudo isso vai acabar que chega a um certo limite. E a Embrapa, ela fala que sementes
e estudou para falar isso, né? Sementes de médio a alto vigor, até 20 dias de armazenamento, ela pode ser tratada com até 10 a 12 ml de semente por quilo. Porém, essa recomendação é para tratamento de sementes industrial, que ela tem um recobrimento melhor na semente e uma distribuição melhor do tratamento na semente. No caso de tratamentos em que o produtor faz lá on-farm, a gente tem que limitar essa quantidade aí a 6 ml por quilo de semente, não a 12, a 10, 12 ml por quilo de semente. Então, a gente já tem um limitante, porque tem alguns inseticidas, alguns fungicidas, que vai 1, 2, 3 ml só o inseticida por quilo de semente. E aí tem mais inseticida, tem mais inoculante, mais micronutriente, então a gente às vezes tem esse problema. E aí ela fala também que quando a gente aumenta o período de armazenamento, com essa quantidade de tratamento, a gente acaba tendo um decréscimo significativo na germinação e vigor, principalmente de lotes que já não têm um vigor tão alto. Então, acontece de muitas vezes o produtor pegar sementes que foi feito um tratamento de sementes industrial, demorou 10 dias, 15 para chegar lá na cooperativa ou na empresa que ele comprou a semente, e aí vai mais 10 ou 12 dias para ele efetuar o plantio. Já acaba tendo decréscimo na germinação e no vigor, e acaba reduzindo, ainda mais que ele vai fazer depois aí o tratamento com o inoculante, fica alguns dias no solo até germinar, se fizer o plantio no pó, como muitos produtores têm costumado fazer, para melhorar aí a questão de velocidade no plantio. Então, isso tudo tem que levar em consideração. Isso não é uma tecnologia que vai ajudar o produtor, ele vai somente acabar piorando essa tecnologia de plantar no pó, onde não tem umidade aí para os organismos que estão junto na semente, o inoculante, sobreviverem no solo. Fora a temperatura, nesses casos que é plantado no pó, que aí geralmente quando planta no pó, a temperatura está alta, e aí acaba aqui matando mais ainda os inoculantes. Então, a gente tem algumas opções aí para tratamento de semente, para inoculação, né? Máquinas para inocular. A gente tem a opção de tratamento de sementes industrial, que pode ser realizados aí com inoculantes longa-vida, porém aí a gente tem que tomar bastante cuidado com a questão de transporte e armazenamento da semente, assim como eu falei anteriormente. A gente não pode armazenar e transportar em temperaturas altas. E aí tem essa máquina também que pode ser adquirida pelo agricultor e pode ser feito o tratamento lá no barracão, pode ser feito o tratamento uma semana antes, não tem problema, aí só tem que cuidar para fazer em 2 processos. Faz a aplicação do inseticida e fungicida e até, se for necessário, do micronutriente, e aí depois, na próxima aplicação, deixa secar, né, a sombra, e faz uma nova aplicação no outro dia, de preferência, ou no caso, como a inoculante longa-vida, pode ser no outro dia já, e aplicar o inoculante. E os inoculantes comuns, ele precisa ser feito no mesmo dia de plantio, no máximo 24 horas antes do plantio, mantido na sombra, e depois que o produtor levou para o campo aí, que geralmente não fica na sombra, aí no máximo 6 horas o produtor tem que estar fazendo o plantio. E aí aqui eu botei uma foto do agricultor fazendo na caixa de semeadura. Esse é um problema, porque o agricultor fazendo na caixa de semeadura, algumas sementes vão ficar com excesso de inoculante e algumas sementes vão ficar praticamente sem nada. Não adianta, isso não vai ter uma distribuição adequada se nós fizermos na caixa de semeadura. Essa não é uma recomendação, não é interessante fazer. Aí eu estava na internet procurando uma máquina de tratamento de semente, para mostrar para vocês aqui, de inoculação, na verdade, e aí eu encontrei essa máquina aqui. O cara só foi infeliz por uma foto. Essa não é uma prática recomendada porque ele está colocando aqui inseticida e fungicida. Pela coloração aqui, não é o inoculante. E essa prática aqui ele está colocando, e algumas sementes aqui vão pegar um excesso de inoculante, de fungicida e inseticida, e algumas sementes não vai conseguir ser feito. Porém, se o agricultor utilizar essa máquina aqui
para fazer a inoculação de sementes e distribuir aí, e jogando aos poucos o inoculante, eu acho que pode ser feito aí, se for feito na sombra, né? Não com a plantadeira na sombra. Pode até ser um artifício aí que o agricultor pode ser utilizado. Porém, tem que ver o preço disso aqui, porque essa máquina, não, pelo que eu estava olhando, não é tão barata, e aí a gente já entra no custo do inoculador de sulco. Essa é uma tecnologia relativamente nova, é uma tecnologia que vem agregar muito para o agricultor, porque tira todos os inoculantes da semente. Então, aí já resolve o problema de volume de cauda, a questão de processos aí, porque muitos agricultores reclamam que tem que fazer 2 processos, que tem que tratar 2 vezes a semente, e aí isso acaba reduzindo bastante os custos enchendo os processos, né, com isso. Só tem que tomar cuidado com algumas coisas. O tanque aqui do inoculador de sulco, ele tem que ser um tanque com um protetor térmico, porque muitas vezes a semeadura fica o dia todo lá na roça, plantando, embaixo do sol quente, e aí acaba esquentando demais o inoculante. E além disso, a preparação da cauda tem que ser feita 2 vezes por dia. Uma pela manhã e pelo menos mais uma aí a hora que acabar ao meio-dia, ou próximo das 2, 3 horas. Então, fazer pelo menos 2 preparações aí durante o dia para não esquentar tanto esse volume de cauda que tem aqui dentro. Mas essa é uma tecnologia que vem a agregar muito, ainda mais porque a gente está aumentando cada vez mais o nível, a quantidade de micro-organismos benéficos que a gente está jogando no plantio e precisam ser jogados no sulco, e todos eles têm restrições aí com mistura na questão de inseticida e fungicida nos tratamentos de semente, que são também importantes para a proteção da cultura. Então, essa é uma tecnologia relativamente barata, pelo que ela vai agregar ao agricultor. E aí, aqui eu tenho um trabalho também da Mariângela, na questão de inoculação de sementes, ou inoculação no sulco. Qual que foi o objeto de estudo? Sem fungicida, uma inoculação de sementes sem aplicação de fungicida, ela não teve uma diferença significativa na inoculação de sulco. Porém, quando a gente pegou e inoculou e fez o tratamento de sementes e depois inoculou, ela teve uma diferença não só com mas com 2 tipos de fungicidas. Então, quando a gente tirou a inoculação da semente e passou para o sulco de semeadura, quando a gente teve inoculação e mais o fungicida, a gente não teve redução, e até no caso do segundo fungicida, a gente teve ganhos de produtividade. Isso porque o fungicida fez o papel dele, que também é importante para a nossa produção de soja. Então, isso justifica a aplicação de recurso na aquisição de inoculação de sulco. Então, a recomendação aí para inoculação de sulco, ela é a dose é aumentada, em torno de 2,5 vezes a dose de Bradyrhizobium, então vai de 3 a 6 doses por hectare, e o azospirillum aumentado em 2 doses por hectare. Também vale a lembrança que o azospirillum não pode passar de 2 doses por hectare aqui no caso de inoculação via sulco. E aí a dose de água por hectare deve ser em torno de 50 litros por hectare. A inoculação ela é feita logo após, lá na semeadura, ela é feita logo após o disco da semente. Então, passou a semente, vem a inoculação do sulco, e aí depois vem as rodas de fechar o sulco de semeadura e depois compactar. Então, é essa sequência. Vem a semente, aí o inoculante vem em cima, e aí ele acaba pegando muitas vezes em cima da semente, e aí depois vem as rodas de fechamento e compactação do sulco. E aí tem uma nova moda também que está começando a se tocar no assunto, que é a produção de inoculantes on-farm. Porém, a produção de inoculantes on-farm, a gente não tem um controle
em cima dos meios de cultura, não tem controle em cima da asepsia dos materiais que são utilizados, das ferramentas, ou até muitas vezes o produtor acaba usando a mão aí para fazer, e a mão, enfim, qualquer coisa que você pega é cheio de bactérias, tem muitas bactérias, muitos micro-organismos que podem ser benéficos ou não. Então, a gente não tem como ter um controle dentro dessa produção on-farm. A gente até pode ter alguns agricultores que consigam fazer isso, mas não é uma tecnologia tão fácil de dominar. E aí, como o Bradyrhizobium e o Azospirillum são bactérias de crescimento bem lento, as outras bactérias elas acabam tomando conta desse meio de cultura. E aí acaba que a nossa quantidade de células viáveis dentro do nosso inoculante on-farm, ele não chega ao nível que a gente precisa aí para ter uma boa inoculação de sementes. E outra coisa que eu uso como referência é que o valor dos inoculantes de qualidade no Brasil, com registro no Ministério da Agricultura, quantidade de células adequado, ela é muito baixa. Como eu falei, né, o inoculante custa em torno de 3 a 5 reais o Bradyrhizobium e de 10 a 15 reais o Azospirillum por hectare. Não compensa o risco que a gente está correndo de botar algum micro-organismo que não tem, que não é benéfico, que é maléfico para a nossa cultura, ou até mesmo que não está colocando a quantidade de células viáveis lá dentro da nossa inoculação. Eu acho que não vale a pena, por enquanto, correr de fazer uma aplicação correta. Então, sobre inoculantes era isso. O Donato deu 50 minutos, ainda temos mais uns 20, 25 minutos para falar sobre o manejo de plantas daninhas. Eu acho que dá para nós terminar a minha apresentação e daí depois deixa para as perguntas depois, né? E pragas, né? Não, planta daninha foi outro dia, né? Isso, pragas. Terça-feira. Desculpa. Então, vamos lá. Mas manejo de pragas da soja, eu acho que o Leandro Ribeiro já deve ter comentado em outra oportunidade. Eu vou fazer só algumas considerações importantes com base na minha experiência prática e na experiência como extensionista. Então, isso voltado aí à parte de extensão, né, que a gente tem que levar em algumas considerações. Então, quais são elas aí? Só lembrando que, como eu falei, né, as etapas anteriores já falaram aí sobre manejo de pragas, identificação de pragas, então a gente não vai precisar debater isso aí. Eu só queria debater sobre algumas questões aí que a gente comenta muito sobre o nível de dano, nível de entrada de aplicação da Embrapa, e aí até já foram feitos e refeitos testes muitas vezes, provando que, independente da cultivar, se a cultivar for mais nova, que tem uma produção maior e um índice de área foliar menor, o índice lá de 30% de desfolha no vegetativo e 15% de desfolha no reprodutivo, ou até 20 lagartas acima de nível 3, de estágio 3, por pano de batida, no caso do vegetativo, no período vegetativo, e 10 lagartas no período reprodutivo, para entrar a aplicar. Porém, a gente tem que levar algumas coisas em consideração. Quando a gente está numa condição de 20 lagartas por pano de batida, a gente tem que ser eficiente. A gente tem que ser eficiente não só na questão de aplicação, que a gente não tem muitas vezes em nível de agricultor, alguns agricultores até não tão tecnificados, que tem muitas vezes um pulverizador que só tem o bico pato lá, que a gente fala bico pato, que é o bico leque amarelinho, e aí acaba não tendo uma penetração tão grande das gotas lá embaixo, lá onde a lagarta está. Por exemplo, se for uma lagarta falsa medideira, ela tem o hábito de comer na parte mais de baixo da planta. Então, a gente
tem que ter uma efetividade de dano da Embrapa, numa condição de um agricultor que não tem uma condição de tecnologia de aplicação tão boa. Eu não vou falar aqui o que é tecnologia de aplicação, não vou falar nada, mas eu acho que a gente tem que levar isso em consideração e, novamente, ter o senso crítico de a gente decidir se vamos entrar realmente só quando entrar atingir o nível de dano, ou se vamos entrar um pouquinho antecipado para estar fazendo um controle mais efetivo e não deixar chegar no nível de dano que nós vamos ter problemas maiores. Não estou dizendo que o nível de dano da Embrapa não é correto, eu acho que é correto, já foi testado e retestado, a gente tem só que ter um senso crítico junto com o agricultor. Tem que também, muitas vezes, pensar que na parte de identificação de pragas, nós, extensionistas ou técnicos de agropecuárias, de cooperativas, não tem tempo para ir toda semana ou até 2 vezes por semana na propriedade, lá em todas as propriedades que a gente atende. Então, isso tem que ser levado em consideração. O agricultor hoje, ele está capacitado, ele tem condições de identificar as pragas, de contar as pragas, de fazer uma batida de pano, ou ele se dispõe de fazer isso. Então, isso a gente tem que levar em consideração para estar tomando decisões lá e auxiliando o produtor na tomada de decisão. E além depois que chegou no nível do dano, cara, o que a gente tem que aplicar para ter realmente um controle eficiente? Porque aplicar aí quando as lagartas estão pequenas, que tem poucas lagartas por pano de batida, é muito fácil. A maioria dos produtos no mercado hoje vão ter uma eficiência satisfatória. Agora, quando a gente tiver 20 lagartas e lagartas grandes por pano de batida, aí a gente vai ter que ter uma eficiência maior, porque senão a gente vai ter, vai sobrar muitas lagartas lá, e o agricultor vai, muitas vezes, cobrar do técnico, porque que não teve um controle satisfatório. E aí, depois disso, a gente também tem que pensar em rotação de produtos, porque a gente não pode não pode também só utilizar o mesmo produto. Descobriu que um produto lá é bom para todas as lagartas, vou usar só aquele produto. Não, daqui a pouco esse produto já não é mais eficiente para todas as lagartas, já começa algumas a sobrar. Então, para isso, o agricultor e o técnico, eles têm que estar bem alinhados para, na hora que for tomar a decisão, os dois estar cientes que essa é a melhor decisão. Então, qual que é a função do técnico, do extensionista? Passar as informações para o agricultor e aí tá auxiliando ele, orientando ele quais são as alternativas que ele tem. Então, essa que é a minha visão sobre o manejo aí, não só de pragas. E aí, para isso, como eu comentei que tem dificuldade na identificação de pragas, a gente precisa estar, nos próximos anos aí, focando em auxiliar o agricultor na identificação de pragas. Eu sei que muitas vezes é até difícil para nós identificar as pragas, mas a gente tem que se capacitar, trabalhar aí, o Leandro está aí que pode nos auxiliar se for necessário, e aí nós estarmos nos capacitando para identificar pragas e também para fazer o treinamento para esse agricultor conseguir fazer 1 ou 2 vezes por semana o plano de batida lá, acompanhar, anotar, fazer uma evolução e aí ver se na semana que vem vai ter, provavelmente a gente vai chegar no nível de dano, eu já vou me preparar com produto, já vou me preparar com equipamento, ver se está tudo certo com os equipamentos, conferir os bicos, conferir, já pegar os bicos aí adequados, se for uma aplicação lá em estágio avançado da soja, a gente precisa estar trabalhando com bicos que façam gotas mais finas, então tudo isso eu tenho que levar em consideração e estar trabalhando com os agricultores antecipadamente, né? E aí depois de fazer o treinamento, a gente tem que treinar os agricultores e incentivar, depois de fazer o treinamento, a gente tem que incentivar os agricultores a estar fazendo essa batida de pano semanalmente, mostrar para ele que é importante, mesmo que não tenha, pode ser que aconteça de não ter pragas naquela batida. Esse é um caso do agricultor que eu atendo lá na Vargem,
e várias vezes aconteceu da gente bater pano e realmente não ter um volume de pragas aí necessário para estar aplicando. E aí, muitas vezes, como ele não tem, o produtor, mesmo sabendo que não tem as pragas, como ele ainda tem uma certa insegurança, ele mesmo assim, algumas vezes, ele acaba aplicando por desencargo de consciência. Então, para isso, a gente tem que passar segurança para o agricultor e estar conhecendo os produtos e conhecendo as pragas. As pragas, então, como eu falei, o Leandro ele é muito mais capacitado para falar sobre isso. Eu não vou comentar agora, eu só queria lembrar, então, algumas questões na pré-semeadura, aí, nas aplicações, nas dessecações, muitos produtores têm colocado aí inseticidas, independente de ter ou não ter praga, muitas vezes sem conhecer a lavoura, a condição da lavoura, sem saber como está. Então, sem fazer um monitoramento de pragas, acaba indo lá e aplicando. Isso é muito prejudicial, porque geralmente os produtos que são aplicados na dessecação e na pré-semeadura, eles não são seletivos e eles são extremamente tóxicos a todas as outras pragas e também aos inimigos naturais. E aí, o que acontece? Diminui bastante o nível de inimigos naturais e depois, lá na frente, quando está a soja instalada, vem uma quantidade maior de pragas e aí ele vai ter que acabar entrando aplicado novamente. Então, essa primeira aplicação na pré-semeadura, ela tem que ser discutida com o agricultor, tem que ser conversado com o agricultor e realmente tomar aí os níveis de danos da Embrapa como base para estar aplicando ou não na pré-semeadura. E muitas vezes não precisa aplicar na pré-semeadura. A gente pode fazer um tratamento de semente que vai estar matando as pragas e não vai estar agindo em cima dos inimigos naturais. Então a gente tem um efeito melhor, mais benéfico, e se o nível de dano, se o nível de pragas lá na lavoura não for tão alto, ele vai estar aí sendo mais interessante do que uma aplicação na dessecação. Porém, muitas vezes o produtor acaba fazendo tanto a dessecação quanto o tratamento de sementes com inseticida. E isso acaba elevando o custo e depois acaba diminuindo o número de inimigos naturais e eleva o custo lá na frente também. Então, lá no vegetativo, no reprodutivo, a gente vai ter mais custo ainda. Então, tudo isso por causa da falta de monitoramento ou até da falta de conhecimento desse monitoramento. Por isso que a gente tem que, eu volto a repetir, a gente tem que treinar o agricultor para monitorar o nível de pragas na lavoura dele e aí auxiliar ele mais na tomada de decisão do que realmente no monitoramento. Porque aí a gente vai ter condições de atender um público maior e conseguir fazer uma difusão maior dessas tecnologias. E de outras também, né? Libera mais tempo para nós, extensionistas, técnicos, enfim. Então, acho que é bem importante a gente estar trabalhando explicar, treinar o agricultor para fazer o monitoramento de pragas. Então, a gente tem que cuidar, né? Eu tinha colocado as fotos, acabei esquecendo. Pode ser que a gente tenha condição de pragas, né, para aplicar na pré-semeadura, então tem que fazer o monitoramento, tem que olhar, fazer, o Leandro Ribeiro está muito mais capacitado para falar sobre isso, sobre como fazer o monitoramento de pragas, tanto na pré-semeadura como na pós. E aí depois, identificar quais as pragas, saber qual que é mais difícil, qual que tem mais difícil controle, quais tratamentos a gente vai utilizar para cada planta. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração para estar auxiliando o agricultor. E aí, também no reprodutivo, aí, saber a questão é uma praga difícil, ainda mais que agora a gente tem sojas aí que são resistentes às lagartas, e a gente está aplicando menos produtos fisiológicos. Os produtos fisiológicos é sabido que eles têm uma ação sobre os ovos de percevejo, eles acabam diminuindo a viabilidade dos ovos de percevejo, e aí acaba que nós aumentamos aí a quantidade de percevejos no estágio reprodutivo. E aí aqui, vem, já aproveitando o gancho do percevejo, a gente vem para os grupos químicos. Então, a gente tem, eu comentei antes que a gente
tem que a pragas, né? E aí, eu só fiz esse quadro aqui que tem o local de ação, o mecanismo de ação e os grupos químicos para vocês, mas eu não vou estar falando muito aqui por causa que isso aqui é um pouco complicado. Eu vou dar mais foco aqui. Eu simplifiquei um pouquinho e aí o local de ação a gente vai ter em todos os grupos químicos. Eu vou comentar aqui então só o que acontece. Quando a gente tem sugadores, quando a gente tem problemas com percevejos, eu coloquei aqui em verde os produtos que são, os grupos químicos que são recomendados aí para percevejos. Então, vocês podem ver que são bem menos grupos químicos e são grupos químicos mais perto carotinoides. Então, a gente tem que tomar um certo nível de cuidado, porque os piretroides geralmente estão misturados aos neonicotinoides, e os neonicotinoides têm uma alta ação sobre as abelhas também. Então, os neonicotinoides, eles não podem ser aplicados na primeira aplicação ali, que geralmente é aplicado na floração da soja. E aí a gente tem uma dificuldade também, que são sojas aí que tem um ciclo indeterminado, muitas vezes tem soja, tem nós que estão com vagem lá embaixo, e aí já estão tendo problemas com percevejo, tem vagens que estão com canivete, que é a pior fase onde o dano pelo percevejo é maior, porque aí quando cada picada do percevejo nesse canivete é um canivete a menos, porque o canivete ele cai, a planta chega a abortar. Então, é um problema, porque a gente tem também flores. Então, tem alguns nós que vão ter flores. E aí a gente tem a entrada de abelhas, que são bem importantes para nós. Elas já têm trabalhos provando que mesmo na soja, acaba tendo um resultado significativo aí a polinização aí por abelhas, ter algumas caixas por hectare. E aí a gente limita essa primeira aplicação somente aos organos fosforados. Então, a gente limita a um produto na floração, 2 produtos com o mesmo princípio ativo, e aí depois da floração, quando acabou a floração, a gente abre para mais 2 grupos químicos, vários princípios ativos, porque tirando o organofosforado, que é o ortênio e o actélic, todos os outros são mistura de piretroide com neonicotinoide. Só piretroide não é recomendado e só neonicotinoide também não é recomendado, porque os níveis de controle não vão ser excelentes, vão ser apenas satisfatórios. Então, percevejo, a gente tem um problema maior, porque a gente está limitado mais a alguns grupos químicos. E isso, a gente tem já casos onde o percevejo, ele está, mesmo na mistura do piretroide com neonicotinoide, já está reduzindo a eficiência. Então, ele está adquirindo uma certa, não é resistência, mas ele está adquirindo uma certa supressão ao uso desses produtos. Quando é azul aqui nessa tabela, eles são produtos que são utilizados na lagarta. Então, a gente tem uma possibilidade de rodar mais grupos químicos, rodar mais locais de ação, mecanismos de ação. Então, a gente tem uma facilidade aí maior de estar trabalhando rotação de princípios ativos quando é para lagartas. E aí, por que eu falo que eu sempre defendo a tese de que a gente não deve entrar com produtos à base de piretroides, à base de neonicotinoide, que são produtos que não têm seletividade nenhuma, antes do período reprodutivo, antes da aplicação para percevejo. Porque a gente tem que dar foco em produtos que são mais seletivos. Aqui tem um exemplo dos fisiológicos, que agem eu vou dar um exemplo aqui, que agem na formação da quitina, né? Então, eles inibem a formação de quitina. Aí tem as diacilhidrazinas, que ela mente para a lagarta, ela diz para o cérebro da lagarta que ela está com a pele pronta
e mesmo assim ela ainda não está totalmente formada, porque as lagartas, não sei se todo mundo tem esse conhecimento, mas ela não aumenta a pele dela igual nós, que a pele é mais flexível. Ela vai trocando de pele, 7 instars que a gente fala, e aí vai trocando, cada instar é um tamanho de pele. E aí o que, que acontece? Esse primeiro aqui tem um problema na aplicação dele, porque quando até o terceiro instar, a lagarta ela praticamente deixa pré-pronta as demais trocas de pele. Então, quando passou do terceiro instar, já não tem mais tanto efeito esses produtos que são os fisiológicos, populares fisiológicos. Porém, todos eles, se nós formos considerar, todos os produtos agem na fisiologia do animal. Então, fisiológicos são todos, mas o mercado nomeou assim, a gente tem que trabalhar com o que é nomeado. E aí, tem a diferença para esse segundo grupo químico, é que ele, ao invés de não deixar a planta formar uma pele nova, ele mente para o cérebro da lagarta que a pele já está pronta e já está formada. Ela não está só pronta, ela não está só pré-pronta, ela está pronta e está formada. E aí ela acaba desfazendo a pele que ela está no momento, e aí acaba que, vamos dizer assim, acaba extravasando o líquido da lagarta, então ela morre aí por extravasar. No primeiro ela morre por inanição, porque ela acaba não conseguindo crescer. Então, são diferentes mecanismos de ação, que são os dois extremamente seletivos, então eles só agem em lagartas. Exemplo também o clorfenapir, que é um princípio ativo, além de ser grupo químico, ele é princípio ativo, ele também é bem seletivo, porém ele age na respiração. Qual que é a diferença desse para esses aqui? Como ele age a respiração, que o local de ação respiração, é a respiração da célula e não a respiração da lagarta. Então, a respiração da célula é a produção de energia. Então, como ele age na produção de energia, a morte da lagarta é muito mais rápida que no caso de aplicações onde agem no crescimento e desenvolvimento. Assim como produtos que agem no sistema nervoso, sistema muscular, também são mais rápidas que o local de ação aqui, crescimento e desenvolvimento. Porém, eles não são tão rápidos quanto a respiração, porque faltou energia, rapidamente a lagarta ela acaba morrendo. Então, porque falta a energia para tudo, não falta a energia só, ela não consegue nem processar o alimento que ela come. Então, por isso que acaba morrendo aí mais rápido até que os produtos que agem no sistema muscular, aí, como é o caso das diamidas. E aí eu sempre faço aí isso, algumas vezes eu passo para o produtor, algumas vezes eu discuto com o agricultor qual a melhor opção que ele tem para aquele momento, para não encher muito a cabeça do agricultor também. Então, esse é um exemplo que eu fiz para lagartas, e aí a gente tem a fase vegetativa da soja e a fase reprodutiva. Então, eu separo aqui em dois, e aí pego as lagartas, aí eu deixo lagartas menores até terceiro instar, de mais ou menos aí até 1,5 centímetro de tamanho. Eu tenho duas opções de produtos. Lembrando aqui, eu tento procurar produtos que são mais seletivos, né, que matam menos os inimigos naturais. E aí eu tenho várias opções aqui para essa condição. Eu tenho todos os fisiológicos, né? Eu botei aqui só 3 porque não cabe. Existem inúmeros produtos à base de fisiológicos, não ia caber aqui. Eu botei um exemplo no Molt, o Certeiro, aí o MET, que é um dos melhores produtos, no caso, para lagartas preta, então já me dá uma opção aí, lagarta diferente, que não seja a lagarta da soja, então já tem outra opção. E aí tem as diacilhidrazinas, que no caso, só tem um produto à base nesse grupo químico, que é o Intrepid. Então, esse produto, ele é um pouquinho mais rápido de ação, mas não é tão rápido quanto diamidas, ele não é tão rápido quanto outros produtos, mas ele tem uma eficiência um pouco
maior, então eu posso rotacionar entre esse e esses outros produtos. Então eu posso estar fazendo, mesmo quando são lagartas mais novas, fazendo uma rotação de produtos aí. E produtos geralmente mais baratos, porque esses fisiológicos são bem mais baratos. O Intrepid já também não é tão barato igual os outros, mas também não é tão caro igual os produtos aqui, quando a situação ficou mais complicada. E aí eu venho para lagartas maiores, mesmo no vegetativo, lagartas maiores, aí eu teria outras opções. Continua aí com a opção do Intrepid, né? E aí aumento a opção para diamida. A diamida ela é um pouquinho mais rápida, né, no caso de para matar do que os demais, e ela acaba pegando acaba pegando lagartas um pouco maiores, então lagartas aí acima de terceiro, quarto, quinto insta. Aí eu tenho duas considerações nesse caso, que as diamidas, tem uma delas que tem uma quantidade pequena de piretroide, porém essa quantidade pequena acaba matando alguns inimigos naturais. Então eu dou preferência para as outras diamidas e deixo essa diamida para o período reprodutivo e não para o período vegetativo. E aí, as diamidas, ela não tem uma eficiência de controle tão alta para lagarta falsa medideira. Nesse caso, eu tento entrar com o Intrepid, nesse caso de lagartas maiores. Quando forem lagartas menores, aí eu tenho outras opções aí com os fisiológicos. E aí, quando a gente chega no reprodutivo, que a gente não pode perder tanta folha, igual a Embrapa fala, que não pode porque é menor o nível de dano, e até muitas vezes, nesses casos daí, se nós tivermos o problema com lagartas pretas, principalmente, ou até helicoverpa, eles vão acabar se alimentando de vagens, e aí o dano aumenta mais, aí a gente pode estar trabalhando de uma forma diferente. Lagartas menores, eu posso continuar trabalhando com fisiológicos, com Intrepid, né? Então, eu tenho essas opções quando forem lagartas mais novas, mesmo no estágio reprodutivo. E aí, quando forem lagartas maiores, eu preciso ter uma eficiência maior e também uma velocidade de controle maior. Aí eu venho para essas opções. Eu tenho as opções da diamida, e aí, nesse caso, eu até uso da ferramenta do Ampligo, por causa que, geralmente, no período reprodutivo, a gente já vai ter aplicações com piretroides e neonicotinoides, aí a relação aí de inimigos naturais já foi para o brejo, não tem mais o que salvar, eu posso entrar aplicando um produto que tem um pouco de piretroide. E aí eu tenho três opções aqui que são seletivos para lagarta e tem uma eficiência alta e também tem uma velocidade muito alta. Aí, eu tenho nessas três aí, quanto mais para baixo, maior é a velocidade e maior é a eficiência de controle. Então, vai as espinosinas, que tem só o Exalt, o clofenapir, que tem só o Pirate no mercado, e a oxadiazina, que só tem um Avatar no mercado. Então, são só esses três produtos, mas são três grupos químicos diferentes e são três mecanismos de ação diferentes. Então, eu posso relacionar entre eles. Aí eu tenho que escolher. A diamida, ela não é tão eficiente numa condição onde eu tenho lagartas falsa medideira, porém ela é uma excelente ferramenta quando a gente tem lagartas pretas ou até mesmo a Helicoverpa armígera. Então, a gente tem essa opção de rodar entre os produtos conforme a praga que o agricultor tem no momento. Então, isso é conhecimento, é experiência para a gente, e experiências, né? Tanto a parte de experiência prática quanto a parte científica. Então, a gente está sempre atento a essas condições de qual produto melhor para qual condição. E aí, também, no último ali eu coloquei, que é a minha última opção também, é misturas com piretroide. Aí pode ser um fisiológico que tem uma mistura com piretroide, pode ser uma diacilhidrazina, um Intrepid, que tem uma mistura com piretroide, porque ali já não tenho mais como manter um equilíbrio natural, por causa que eu vou ter que entrar para controlar percevejos. Se eu ver que eu não tenho uma condição de percevejos alta, que eu provavelmente não vou precisar aplicar por enquanto, eu tento não focar nesses produtos. O que acontece?
Quanto mais aqui, maior geralmente é o preço. Então, por isso que o agricultor acaba tendo essa dificuldade aí. Então, a gente tem que ter uma concordância com o agricultor lá, tem que explicar para ele que nós vamos, talvez a gente vai passar algum ciclo de soja sem nenhuma aplicação de produto, mas vai ter algum ciclo de soja que a gente vai ter que aplicar um produto lá com custo de um saco e meio por hectare. Então, a gente tem que deixar isso claro e tem que explicar os benefícios disso. Ele vai ter muitos ciclos que ele não vai precisar estar aplicando. Então, por isso que a gente tem que estar bem ciente e estar conhecendo o produto, porque a hora que é precisar aplicar, a gente vai ter que saber qual aplicar, porque não adianta a gente saber que tem que chegar no nível de dano, mas não saber qual aplicar. E aí, chegando no final, já estou dando o meu tempo, né, Renato? E aí, então, vamos lá. As considerações finais que eu teria para passar aí depois do que eu conversei hoje. A importância, então, de discutir com o agricultor sobre a inoculação e a co-inoculação de soja. Eu mostrei que não é todo mundo que faz, não é todo mundo que faz corretamente, então é bem importante. Nós vimos os resultados que ela dá, vimos que ela é importante para a produção de soja, e orientar aí, conforme o agricultor, para a melhor forma de inocular. E aí, quando for possível, fomentar a implantação de inoculadores de sulco. E até talvez, Donato, só deixando aí um parênteses, talvez seja importante para a gente estar discutindo isso numa política pública, entrar isso no FDR, numa política que a gente possa estar utilizando, ou mesmo num troca, alguma coisa nesse sentido, fazer o fomento aí da inoculação e co-inoculação de soja. E aí treinar, em questão de pragas, né, treinar o agricultor para identificação de pragas e fazer um pacto dele com o agricultor ali para auxiliar ele na tomada de decisão, fornecendo subsídios técnicos, né, mostrando para ele qual o momento de aplicar e também qual produto aplicar a hora que ele realmente precisar. Então, são essas as considerações que eu tinha para passar. Não sei se ficou alguma dúvida, fico à disposição. Meu muito obrigado a todos. Acho que deu tempo aí, 1h30, e aí eu fico disponível aí para possíveis questionamentos. Muito obrigado, né, Ademilson, parabéns aí pela tua palestra, excelente, né, parabéns pelo teu esforço, dedicação e transferência de experiência para nós todos aí. E eu não sou da área de soja, né, eu sempre trabalhei mais na área de arroz, mas né, esse teu conhecimento, essa tua experiência também contribuiu aqui para que eu adquira mais conhecimento na área de soja também, tá? Agradecer, né, porque tu enfrentou o desafio, o dia que eu te convidei, tu foi pronto, assim, para, né, te preocupasse até com os temas que estavam mais frequentes, né, que estão mais requisitados no momento, para passar essa experiência, esse conhecimento para a gente. Então, parabéns de verdade, assim, né, parabéns forte mesmo. Enquanto tu toma mais uma aguinha aqui, eu quero, e o Eduardo prepara aí os questionamentos e alguns comentários, eu quero aproveitar, né, para convidar a todos vocês para terça-feira, então, nós teremos a nossa 15ª etapa, né, a live da nossa capacitação online, e o responsável, né, vai ser o colega Marcelo Henrique Bassani, juntamente com a família Alessio, onde eles vão colocar a experiência, né, sobre a agricultura regenerativa, a experiência, né, da família Alessio na produção de grãos. Então, assim, praticamente vai ser uma espécie de um fecho, né, de tudo que nós já tratamos até agora, a questão do manejo do solo, manejo de pragas, plantas, né, de cobertura, tudo isso aí será tratado no próximo evento, né, com o Marcelo e com a família Alessio, tá? Assim, uma experiência muito boa, muito positiva, que está sendo bastante divulgada já, e é interessante que todos, né, conheçam também, tá? Então, eu quero aproveitar, né, para agradecer também a Annelise, Annelise,
aqui está nos apoiando aí na gravação, né, desse evento, e que posteriormente ela vai colocar no YouTube, tá? Então, eu passo agora, né, para o colega Eduardo, para que ele faça aí os questionamentos ao nosso Demilson, né, que foi o nosso instrutor, ou nosso palestrante de hoje. Contigo, então, Eduardo. Certo. Boa tarde, pessoal. Então, nós temos 3 perguntas aqui no chat, né? A primeira do nosso colega Marcelo Bassani. Ele pergunta se tem alguma experiência, Ademilson, com adubo biológico, com o microgel. Qual o teu parecer a respeito? Marcelo, não. Com o microgel eu não cheguei a trabalhar, não tive contato ainda, não consegui ainda identificar produtores que tenham utilizado e tenham relatado aí ganhos com o microgel. Certo. Aí, pode isso, falar. Ademilson. Nós temos mais 2 perguntas da Ingrid Davis, né? Minha conterrânea de Santa Maria. Ademilson, o que tu acha sobre a aplicação do cobalto no estágio reprodutivo da soja, que tem como intenção inibir a síntese do etileno? É uma boa? E a segunda, bom, responde essa, depois a gente faz a segunda pergunta dela. Tá. Assim, ó, o cobalto, ele não tem absorção via foliar, tá? Ele não é absorvido via foliar. A aplicação que eu comentei ali durante a minha apresentação, que é em V2, V3, ela é a aplicação no solo para absorção. Então, provavelmente, ela não, vamos dizer assim, não vai ser absorvido. Eu não tenho não cheguei a ler nenhuma vez aí sobre a inibição da produção do etileno. Agora, se tiver alguma questão nesse sentido, a gente pode pesquisar mais para frente e estar repassando, mas, como eu falei, o cobalto ele não tem nenhum benefício aí, como micronutriente, porque ele não tem absorção e translocação via folhas, ele só tem absorção via raiz. Não sei se eu respondi aí, Eduardo. Certo, beleza, tranquilo, Ademilson. Se a Ingrid quiser abrir o microfone e conversar a respeito, também acho que não tem problema, né? A segunda pergunta dela é a respeito da aplicação de produtos com extratos de algas marinhas auxiliam na fixação biológica de nitrogênio? Como, Eduardo, aqui está cortando bastante, eu acho que a internet está um pouco ruim. Está cortando? Ela pergunta se a aplicação de produtos com extratos de algas marinhas auxiliam na fixação biológica do nitrogênio? Eu também não cheguei a ver sobre isso, Eduardo. O que a gente tem de experiência é assim que a eficiência maior hoje ou a deficiência, o fato de não ser tão eficiente a nossa inoculação é mais pelo fato do produtor não fazer direito a inoculação básica do que pelo fato de faltar algum produto aí dentro dessa inoculação. Não cheguei a estudar ainda sobre a parte de algas marinhas, então fico devendo essa pergunta, podemos procurar e discutir depois, né, Eduardo? Qualquer coisa dá para pegar o contato aí da Silvia para a gente estar discutindo depois. Eduardo? Certo. Uhum. Pessoal, mais alguma pergunta? O Demilson está disponível aí. Fiquem à vontade no chat, ou se quiserem abrir o microfone e falar aqui ao vivo também, hein? A respeito de tecidas dentro da que dão uma incidência maior de ataques de pragas iniciais, né? O Eduardo, você pode repetir que... Está dando eco aí, ó. Uhum. Não, sobre aquela questão que a gente comentou antes, sobre a aplicação de inseticidas no momento da dessecação, sendo que se não se faz uma pré-avaliação da área, vendo se é necessário ou não. O agricultor hoje está muito predisposto a entrar com herbicida
e o inseticida entra junto de carona, né, para aproveitar. E isso aí pode causar um desequilíbrio, promovendo maior incidência aí de pragas iniciais, né? Viu, Demilson? Ouvi. Está conseguindo me ouvir? Sim, sim, pode falar. Sim, ó, Eduardo. Como eu falei ali durante a apresentação, o principal problema dessas aplicações aí no pré-plantio é que o agricultor ele acaba jogando o produto sem o conhecimento daquela questão de seletividade, né? Ele joga o produto mais barato que tiver, justamente pelo fato do que você falou, né? Entrar na carona do herbicida. E isso é muito prejudicial para o equilíbrio ali da flora, né? Da fauna, desculpa, por causa que, assim, é um produto de atividade, ele acaba assim, desequilibrado. Tá cortando o Bastante o som, som, né, Ademilson? Eduardo, tá cortando? Só um pouquinho. tá Melhorou cortando. agora? Melhorou agora? Ele está com problema lá na sala. Tá. Sim, tô ouvindo, Então, assim, sim. ó, eu acho que cortou, mas esse problema seria no caso de produtores, de aplicação de produtos que não são seletivos, né? Então, essa aplicação de produtos que não são seletivos acaba desequilibrando a, a quantidade de pragas e inimigos naturais. Acaba matando todas as pragas, né? E aí a quantidade de alimento que tem para os inimigos naturais se manterem e continuar em equilíbrio, ela acaba baixando demais aí a quantidade de inimigos naturais e depois a praga acaba tomando conta, porque ela vem mais rápido do que os inimigos naturais. Justamente pelo que você comentou, né, do produtor botar na carona porque já está lá. E isso é o que a gente tem que focar com o agricultor para fazer esse contrato informal de que ele vai aplicar realmente quando for necessário. E aí aplicar o produto que realmente ocorrer, que for necessário, que um produto que realmente seja interessante aplicar, né? Então fazer o monitoramento e aplicar a proteção mais seletiva. Não sei se respondi a pergunta, que eu não ouvi tão bem a pergunta. Certo. Isso aí, obrigado, Demilson. Tranquilo, obrigado pela resposta. Donato, acho que é contigo. Se não tiver mais nenhuma pergunta, no chat não existe mais nada, né? Então, passa a ti, Donato. Obrigado, Eduardo. Nós voltamos, né, a reforçar a necessidade de que os presentes respondam aquele formulário, o link aí com o formulário que foi passado, por gentileza, né? Isso é importante para nós, porque o pessoal depender de certificado, né, de participação nesse evento, vai ser através do preenchimento daquele formulário. Eu, então, agradeço o Eduardo, né, por ter colaborado com a gente novamente, né, nas perguntas aí do chat, tá? E deixo para o Ademilson, se ele quiser fazer algumas considerações finais, Ademilson. Tá Ademilson? ouvindo direito Sim, ainda? ainda. É complicado. Tá. Então, eu só queria agradecer pelo convite de novo, né? Por ter convidado e desafiado a fazer essa apresentação. Foi bem produtivo para mim aí, para relembrar algumas coisas que a gente precisa relembrar na parte técnica, né? E aí eu agradeço também a presença de todo mundo. Foi quase 1h30 me ouvindo aí, não deve ser muito fácil, né? Muito obrigado a todos. Tá bom, obrigado, Ademilson, então, por ter enfrentado esse desafio, né?
e sucesso, né, na tua carreira aí, sempre aí, porque tu é um menino novo, né, na EPAGRE, a gente quer continuar contigo por muito tempo, tá? Então, pessoal, agradecer novamente a Annelise, né, que ajudou aí na gravação, para depois passar para o YouTube. Agradecer a cada um de vocês que participaram desse nosso evento, né. Eu espero contar com vocês novamente na próxima terça-feira, quando tivermos o 15º evento, no mesmo horário, mesmo endereço, tá? E agradecer também os responsáveis, né, pelo programa Grãos nas unidades de gestão técnica da EPAGRE, e também colaboradores, né, que ajudaram a gente na programação, bem como, né, na divulgação desse nosso evento aí, desde o início da capacitação online que o programa Grãos está promovendo, né, pela EPAGRE, tá? E assim nós vamos encerrando, né, mais um evento nosso. Desejo um bom final de semana a todos, né, vamos nos cuidar aí com essa pandemia, e queremos nos encontrar com vocês na próxima terça-feira, né, com tudo certo, tudo bem, né, tudo 100%, tá ok, pessoal? Né, parabéns ao apresentador Ademilson, né, e obrigado a vocês mais uma vez. Um abraço a todos, um bom final de tarde e um bom final de semana. Até a próxima.